Pronto. E aí, pessoal, boa noite, né? Vamos começar aí mais uma aula. Continuando a resolver exercício da lista de treino, certo? Sobre funções e procedimentos. Nós paramos aqui, ó, na questão 9. Nós terminamos já a questão 9, certo? E vamos continuar aqui, certo? Questão 10. Média pares recursiva. Escreva um programa de computador que possua uma função recursiva que, dado uma array de inteiros, retorne a média dos elementos pares deste array. Veja, são os elementos pares deste array. Teste essa função com 2 exemplos. Certo? Vamos lá começar então a fazer o código dessa questão. Deixa eu só alinhar aqui, porque alguém pode fazer algum comentário no chat. E eu ampliar aqui. Pronto. Fazer. Essa aqui é a média pares recursiva. Média pares rec.html. Certo? Então, ela é uma função recursiva. Se ela é uma função recursiva, pessoal, ela tem que ter duas coisas, né? Como a gente sempre sabe. A primeira é a condição de parada. E a segunda é a função chamar ela mesma. Certo? Essas duas coisas tem que ter. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com function. Média pares. Certo? Vou deixar assim por enquanto. Certo? Então, você sabe que aqui dentro tem que aparecer um média pares. E tem que ter uma condição de parada. Certo? Se acontecer alguma coisa, pare. Certo? Bom, o que é que eu vou precisar passar? Para essa função média pares, eu vou precisar passar para ela o array de números inteiros que eu quero, certo? Então tá aqui, números. Tá? O que mais que eu vou precisar passar para esse array? Eu vou precisar passar também o tamanho desse array. Quantos elementos tem nesse array? Então tá aqui, ó, tam. É o tamanho desse array, certo? Eu também vou precisar passar a soma dos números pares. Tá? Porque o que é que eu vou fazer? De maneira recursiva, eu vou somar esses números pares. Eu vou somar, sair somando e incrementando também a quantidade de elementos pares que eu estou contando. Certo? Quando não houver mais elementos pares, tanto no caso pares, para se somar ou para somar a quantidade, então eu vou calcular a média. Esse que é o algoritmo recursivo. Então, eu vou precisar também aqui passar aqui para ele a soma dos elementos e a quantidade de elementos que eu tenho. Certo? Então, qual é a minha condição de parada? Se o meu tamanho desse meu array for igual a 0, ou seja, não tiver mais elementos para somar, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média. Então, eu vou fazer um return de quem? Da minha soma dividido pela minha quantidade de elementos. Esta é a minha condição de parada. Certo, gente? Agora, se não for isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou verificar se o número é par ou não. Então tá aqui, se lá no meu array números, o meu tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Porque a gente sabe que para pegar o último elemento do meu array, eu tenho que pegar o tamanho dele menos 1, certo? No caso, por exemplo, poderia ser números.length menos 1. Mas eu estou passando tamanho aí, porque esse tamanho vai decrementar, ele vai diminuir à medida que você vai chamando a função média pares de maneira recursiva, certo? Então, tá aí, tamanho menos 1, módulo 2. Módulo 2, ou seja, o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for 0, significa que o número é par, certo? Se não, significa que ele é ímpar, tá? Então, se ele for par, eu vou querer fazer essa soma, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de maneira recursiva quem? Eu vou chamar de maneira recursiva fazer um return aqui do meu média pares, passando quem? Passando números, que são o meu array de números que eu tenho,
menos um número, um tamanho menos 1, ou seja, o próximo elemento dele, passando a soma mais o número que eu tirei, certo? Que no caso é o meu tamanho menos 1, passando também a minha quantidade, só que a quantidade é mais 1, porque eu encontrei um número par. Então eu vou passar a quantidade mais 1. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, gente? Não? Certo. E se for ímpar, o que é que eu vou passar? Eu vou chamar também o meu média pares, mas eu vou mandar passar meu média pares sem fazer nenhuma, nem passando nem soma, nem a quantidade mais 1. Ou seja, eu vou passar meus números, vou passar meu tamanho menos 1, vou passar apenas a soma, ou seja, não estou somando com um número que eu verifiquei que é par ou não, certo? E vou passar só a minha quantidade. Tudo bem até aí? Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu array de números, certo? Se ele vai pegar o último elemento dele. Se ele for par, eu vou pegar a minha soma, certo? Vou pegar a minha soma e somar com números, o número que eu verifiquei se é par, certo? E vou aumentar minha quantidade para 1. Se não, eu vou só apenas rechamar minha função média pares, minha função de maneira recursiva, só diminuindo a quantidade de elementos que eu tenho a analisar, certo? Aí, importante, como é que eu chamo essa função? Vou chamar assim, ó, document.write, que eu tenho que dar com 2 exemplos, né? Então tá aqui, média pares. Eu vou chamar com quem? Vou chutar números, tá? Então tá aqui 2, 4, 6. Eu tô colocando números pares porque eu tenho que botar números pares para verificar que está correta a soma, certo? 2, 4, 6, 7, 8 e 9, certo? Vamos testar com esse. Opa, botar assim, ó. Meu array, certo? Fazer assim. Fazer assim, var números, que eu vou criar esse meu array aqui. Como é que eu vou chamar aqui no média pares? Eu vou chamar meu array números, passando quem? A quantidade de elementos que eu tenho, que eu posso tirar com números.length, que é a quantidade. Passando quem? Quem vai ser minha soma? Lembra-se que minha soma, ela tem que começar com um elemento neutro da soma. Quem é o elemento neutro da soma? É o 0. E minha quantidade de elementos pares? Eu tenho que começar com quem? Tem que começar com 0 também, porque eu não encontrei nenhum elemento par até agora. Então, o meu começo da minha função recursiva, tanto a soma é 0, quanto a quantidade de elementos pares também é 0, certo? Então, vamos testar aqui. Então, que resposta ele tem que dar? Então, ele tem que dar 2, 4, 6, somar, né? 2 com 4 dá 6, com 6 dá 12, com 8 dá 20. 20 dividido por 1, 2, 3, 4 dá 5, certo? Então, ele tem que ter como resposta quem? 5. Tá? Vamos executar aqui a função média para recursiva. Não deu nada. Vamos ver se tem algum erro em algum lugar. Está dizendo na linha 14. Ah, porque eu escrevi document.write, é document.write. Então, só para corrigir aqui, document.write. Agora sim está ok. Pronto. E ele retornou o 5, que era uma resposta correta que eu estava esperando. Certo? Deu para entender aí, pessoal? Veja só o que é que ele faz. Olha, vamos executar o algoritmo passo a passo. Certo? Então, onde é que ele está? Está aqui. Então, repara. Eu tenho minha rede de números 2, 4, 6, 8, 9. Passo média pares números.length 0, 0. Quem ele vai passar para cá? Vai passar meu array, o tamanho dele, que no caso são 3, 1, 3, 6, vai passar 6, vai passar 0, vai passar 0 também, certo? Aí ele faz, tamanho é igual a 0? Não, tamanho não é igual a 0 não, tamanho é igual a 6. Então, eu não calculo minha média ainda. Então, eu vou pegar meu último elemento,
certo? Meu último elemento. E vou verificar se ele é par. Ele é par? Não, ele não é par. Ele é 9. Então, se não é par, vem para cá. Então, ele vai reinvocar a função média pares de maneira recursiva, né? Passando números tamanho menos 1 com soma e quant. Soma continua 0, quantidade 0, tamanho menos 1. Ou seja, antes, agora era 6, vai agora passar quem? 5, certo? Então, de novamente, o tamanho é 0? Não, o tamanho é 5. Então, ele faz números tam menos 1 é igual a 0, ou seja, esse 8 aqui é par, esse 8 é par, esse elemento é par. Então, esse sendo par, o que ele vai fazer? Ele vai chamar média pares, passando número, tamanho menos 1, que agora é 4 elementos, certo? Passando a soma, que era 0, mais número tamanho menos 1, que é quem esse número aqui? É o meu 8, certo? E passando quantidade mais 1, que era quanto antes era 0, mais 1 virou 1, certo? Então, ele vai passar aqui 8 e 1. Aí ele vai pegar aí ele vai chamar recursiva. Aí ele vai pegar aqui, tamanho igual a 0? Não, tamanho igual a 4, certo? Aí ele faz, quem vai pegar o próximo elemento? É o 7. O 7 é par? Não, o 7 não é par. Então, ele vai chamar de novo com menos um elemento. Com 2, 4, 6. Aí ele vai chamar novamente. Tamanho é igual a 0? Não, tamanho é igual a 3. Então, vem para cá. O último elemento, que é o 6, ele é par? Ah, ele é par. Então, eu vou chamar novamente números, passando meu ali novamente. Tamanho menos 1, que agora vai ser 2. Com soma, que antes era 8, mais meu número menos 1, que é agora 6. Então, vai pegar 8 mais 6, vai dar 14, passando quantidade que era 1 mais 1, 2. Ou seja, ele está somando os números pares e aumentando a quantidade desses números pares. Ou seja, ele está somando números pares e somando a quantidade de números pares que eu tenho. Contando a quantidade de pares que eu tenho. Então, quando esse tamanho aqui for igual a 0, ele faz, poxa, então em soma eu já tenho a soma de todos os números pares, enquanto eu já tenho a quantidade de números pares. Como é que eu faço para calcular a média? Eu só pego a soma e divido pela quantidade, não é isso? E retorno. Tá joia? Que é justamente minha condição de parada. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Posso passar para a próxima questão? Vamos lá para a próxima questão, então. Função IMC. A função diz assim: o índice de massa corpórea, IMC, é uma medida para determinar o peso saudável do corpo. Sabemos que para calcular o IMC de uma pessoa, basta dividir o seu peso em quilogramas por sua altura em metros. Corrijam aí, tá, gente? Porque na lista que eu passei, se não me engano, estava em centímetros. Não é em centímetros, é em metros. Tudo bem? Corrijam aí. Não é em centímetros, é em metros. Ao quadrado. Desenvolva um programa que contém uma função que calcula e informa o IMC de uma determinada pessoa e se ela está abaixo do peso normal, com excesso de peso ou obesa, conforme a tabela abaixo. Teste essa função com 2 exemplos, certo? Então tá aqui. Se o IMC for inferior a 18,5, eu quero que passe a string abaixo do peso ideal, certo? Se for entre 18,5 e 24,9, mostra a string peso normal. Se for 25 a 29,9, excesso de peso, e igual ou superior a 30, mostra a string obeso, certo? Eu fiz essa questão mais para você ver que eu posso passar, retornar strings também, não só números, certo? Ou fazer chamadas recursivas. Eu posso também passar como resposta tanto matrizes, como a gente já viu, né? Como também posso passar strings. Então, vamos treinar isso aqui. Eu vou salvar essa questão aqui, fechar, abrir aqui, criar nova, uma que é função imc.html, script, tá aqui. Então, function imc, certo? E eu vou passar o quê? Vou passar o peso e a altura, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou primeiro calcular o peso dividido pela altura ao quadrado, né?
Então tá aqui, eu vou ter um valor que eu vou calcular, certo? Que seria, no caso, o meu IMC, o valor do meu IMC, que vai ser o peso dividido pela minha altura ao quadrado, vezes a altura. Quem quiser usar o operador de exponenciação, pode usar também, certo? Eu vou botar assim porque fica mais fácil, que a altura ao quadrado. Tá joia? Então, vamos lá. Se o valor for o quê? Menor que 18,5, a pessoa está o quê? Então, tem que fazer um return, mostrando o quê? Abaixo do peso ideal. Certo? Se o valor for maior ou igual que 18,5 e valor for menor ou igual que 24,9, a pessoa está o quê? Return peso normal. Certo? Se o valor aqui for maior ou igual que 25 e o valor for menor ou igual que 29,9, retorne o quê? Excesso de peso. Certo? Se não, aí finalmente, se valor for maior ou igual que 30, a pessoa está o quê? Obesa, né? Vai mostrar obesa ou obeso? Vamos ver na lista, é obeso. Certo? Tudo bem até aí? Então, vamos fazer os testes aqui agora, certo? Então, tá aqui, document.write, passando IMC, vamos supor que a pessoa pese 70 quilos e tem altura 1,72. É justamente meu peso e minha altura, certo? E um document.write, passando IMC, vamos supor que a pessoa pese 120 quilos e tenha 1,55 m de altura. Certo? Deixa eu botar aqui um BR aqui. R$120 é o quilo, Arthur. Aí eu chutei. Botei um preço aí bem alto. Linha 8. Opa, obrigado, viu? Murilo. É maior ou igual, né? Obrigado. E aqui também tá errado, né? Muito bem. Obrigado, viu, Murilo? Murilo verificou 2 erros aí. Pronto. Vamos executar. Peso normal e obeso, certo? Vocês podem ver que ele está retornando strings. Não necessariamente precisa ser só números, tá? Ou não retornar nada. Ele pode retornar qualquer coisa, uma matriz, uma string. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até agora? Ótimo. Vamos para a próxima questão. GCD. Eu devia ter colocado, eu botei GCD em inglês, porque ele está de inglês, que é Greatest Common Divisor.
que é o maior divisor comum, certo? Que a gente conhece como MDC. Mas tudo bem. A questão diz assim, ó. Desenvolva um programa no computador que possua uma função que retorne o maior divisor comum MDC entre dois números inteiros. Teste essa função com 2 exemplos, certo? Posso sim, Arthur. Arthur está pedindo para voltar o código do IMC. Posso sim, Arthur. Esse daqui, ó. Mas eu já publiquei um gabarito, viu, Arthur? No gabarito já tem essa questão aí resolvida. Certo? Qualquer coisa que quiser dar uma olhadinha no gabarito, o gabarito já está divulgado. Certo. Dê uma olhadinha, dê uma procurada no material que eu divulguei já o gabarito dessa lista. Viu? Tá todinha lá. Certo? Bom, então voltando aqui à questão, certo? Para você poder calcular o MDC, tá aqui o MDC. Você tem que conhecer o algoritmo de Euclides, tá? É interessante você conhecer esse algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides diz o seguinte, ó. Veja só. O que é um algoritmo? É uma forma de você calcular o MDC de maneira sistemática, certo? Diz aqui, ó. O MDC de dois números inteiros é o maior número inteiro que divide ambos sem deixar resto, certo? O algoritmo de Euclides é baseado no princípio que o MDC não muda se o menor número for subtraído ao maior. Preste bem atenção nisso. O MDC não muda se o menor número for subtraído ao maior. Por exemplo, 21 é o MDC de 252 e 105. Tá? 152 é igual a 21 vezes 12 e 105 é igual a 21 vezes 5. Já que 152 menos 105 é igual a 147, o MDC de 147 e 105 também é 21. Certo? Tudo bem? Ele subtraiu o maior do menor, certo? 252 de 105, que deu 147. E também calculou entre 147 e 21. Certo? Que era o resto dele. Então, desculpe, entre 147 e 105. E também viu que o MDC também era 21. Certo? Então a gente vai repetir uma coisa aqui parecida com isso. Tá joia? Outra forma de visualizar isso aí é isso aqui, ó. Ó. O MDC de dois números entre A e B é igual ao MDC de B, da divisão de A por B, certo? O MDC do resto de 1 e resto 2 é igual ao MDC de resto do N-2, N-1 e assim por diante. Até o MDC de Rn e 0, que é igual a Rn. Ou seja, quando em dois números A e B, o meu B for 0, o A, que vai ter o Rn, que vai ser o último resto, é o MDC de A e B. Tá ok? Baseado nisso, é que a gente monta o nosso algoritmo do MDC. Tá? Deixa eu abrir aqui o editor, fechar aqui. Salvar aqui como gcd.html. Certo? Então tá aqui. Vai cair na prova essa questão, né? Não, né, professor? Tu pergunta. Olha, Arthur, caiu na lista. Eu botei gabarito. Fiz aqui com vocês, na aula com vocês. Poder pedir, eu posso pedir, né? Se vai cair ou não, são os 500. Mas que eu posso pedir, eu posso. Certo? Se vai cair, se cair, eu acho até melhor, que você já viu. Não é não? Não é ótimo, não. Cai isso é uma questão igualzinho que você já viu em sala de aula. Que você viu em aula, que você viu numa lista, que você viu o gabarito. Eu acharia fantástico se caísse. Se eu fosse um aluno, né? Não sei você.
Pois é. Não é não, José? Imagina se eu fizesse uma questão igualzinha essa aqui. Faça isso aqui. Ia ser ótimo. Na minha humilde opinião, se eu fosse um aluno, ia achar ótimo. Né? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com function, certo? Um function para calcular MDC, certo? Entre dois números A e B. Tá joia? Então, ó, enquanto o meu B for diferente de zero, por que meu B é diferente de zero? É justamente isso aqui, ó. É a condição de parada do meu algoritmo, que é justamente nesse link aqui, ó. Eu vou efetuando MDC, até o meu B for igual a zero, ó. Tá vendo que o meu B é igual a zero? No momento que eu encontrar o meu B igual a zero, o resto, que é que vai estar em A, é a resposta que eu quero, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o resto, tá aqui, ó, o resto entre A e B, certo? Vou fazer A receber B e vou fazer B receber o resto, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que isso aqui aconteça, ó. Eu quero calcular o resto entre A e B, vou passar ele aqui, ó, no lugar de B, certo? E o valor que era em B, eu vou passar em A, certo? Ou seja, B vai virar A e o resto vai virar B aqui, ó, certo? É justamente isso que eu quero, tá? No final, quando o meu B for igual a zero, onde é que vai estar minha resposta? Minha resposta vai estar no A. Tudo bem? Onde é que está a resposta no A? Aqui, ó. Ó, a resposta vai estar no A. Quando o meu B for zero, minha resposta vai estar no A. Que é justamente o que eu estou procurando. Certo? Então, vamos lá. Vamos botar com dois exemplos. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Dá o zoom no quadro verde. Tá certo, Murilo? Aqui, ó. Certo? Quando o MDC de A e B, o que é que eu quero? É igual ao MDC de B, R1. O que é que eu vou querer? Eu vou querer que A vire B, certo? Vou calcular o resto de entre A e B, e esse resto eu vou colocar aqui no lugar de B, ó. Tá vendo? Então, eu vou ficar efetuando essa operação até o momento que meu B for zero. Quando meu B for zero, a minha resposta, que é meu resto aqui, vai ser em A. Certo? A resposta vai estar em A. Então, é por isso que eu faço o quê? Enquanto meu B for diferente de zero, eu faço o quê? Calculo o resto é igual entre A e B, o A vai virar B, o B vira resto, e ele retorna o A, que é justamente quando o B for igual a zero, a resposta vai estar em A. Tudo bem até aí, gente? Deu para ver direitinho aí, Murilo? No quadro verde? Beleza. Vamos testar aqui o algoritmo, o programinha, a função? Então tá aqui. Vou calcular MDC entre 10 e 5. Por que 10 e 5? Eu estou chutando dois números, certo? E vamos calcular também o MDC entre 100... Deixa eu chutar aqui. Entre 100 e 20. Certo? Esses dois MDCs aí. O MDC entre 10 e 5 é 5. E entre 100 e 20 é 20. Tá joia, gente? Se você for executar lá o algoritmo, você vai ver isso.
E é bem fácil de ver. Entre 10 e 5, primeiro a gente divide o 5, vai dar 5 e vai dar... Minto, vai dar 2 e vai dar 1. Depois 2 vai dar 1 e 1. Ou seja, o maior número entre 5 e 2 é 5. Certo? Aqui, entre 100 e 20 é 20, porque vai dar 5 e 1, depois vai dar 5. Então, e depois vai dar 1 e 1. Então, o MDC entre 100 e 20 é 20. Tá joia? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza. Vamos fazer a próxima questão da lista. GCD-REC. Desenvolva um programa de computador que possua uma função recursiva. Agora eu quero a versão recursiva do MDC, certo? Entre dois números inteiros. Testa a função com 2 exemplos. Eu quero a mesma coisa, só que agora eu quero uma versão recursiva, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço a função recursiva? gcd-rec.html. Então tá aqui. Script. Então tá aqui. Vamos começar com function mdc-rec. Opa. Escreve assim. mdc-rec. Passam 2 números A e B. Certo? Então, ó. Eu tenho que ter condição de parada. Qual é a minha condição de parada? No momento que se o meu B for diferente de 0, aliás, minha condição de parada é quando o meu B for igual a 0, certo? Quando o meu B for igual a 0, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o return A, porque a resposta está em A. Opa, return A, certo? Se não, se meu B for diferente de 0, o que é que eu faço? Eu retorno o MDC recursivo, vou chamar o meu MDC recursivo, passando B e passando A, resto com B, certo? Eu poderia fazer da seguinte maneira também. Eu poderia trocar e depois passar a calcular o recursivo, mas eu posso fazer assim de maneira mais direta. Essa pode fazer com matriz também. Qual, Arthur? Essa do MDC recursivo? Não. Não tem nada a ver com matriz, não. Viu? Pode fazer nada com matriz. Não tem nada, MDC não tem nada a ver com matriz. Tá certo? Vou pegar os mesmos exemplos aqui que eu usei do outro MDC, tá joia? Então tá aqui, ó. MDC. Só que agora é MDC recursivo, né? Rec. MDC rec. Passando 100 e 20, certo? Também 5 e 20. Tá joia? Olha aqui o resultado. 5 e 20. Tá joia? Alguma dúvida, gente, até agora? Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos para a próxima questão, então. A próxima diz assim, ó. Cria um programa de computador, que é o inverso, né? Cria um programa de computador que contém uma função que receba um número inteiro e retorne o inverso desse número. Por exemplo, se o número informado for 123, a função deverá retornar 321. Essa é a função com 2 exemplos, certo? Então, vamos lá. Vou chamar essa função de inverso, certo?
inverso.html. Passando escrito aqui. Então tá aqui. Então vamos lá. Function inverso. Eu quero um inverso de um número. Vou passar um número. E ele vai me tornar um inverso dele. Certo? Bom. Qual é a ideia de passar calcular esse inverso desse número? A ideia é fazer assim, gente, ó. Se eu pegar um número qualquer, e fazer o resto dele por, tá aqui, número, certo? Fazer o resto dele por 10, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um pedaço dele. Aliás, vou pegar o último, eu vou pegar a unidade dele. Certo? E à medida que eu for pegando a unidade dele, eu vou pegar o número, multiplicar por 10 e somar com esse resto. Certo? Depois, eu vou pegar esse número e dividir por 10. A ideia é a seguinte, ó. Eu vou, por exemplo, vamos pegar aqui 1, 2, 3. O número vai ser 1, 2, 3. Certo? Para ficar mais fácil de entender. Se eu pegar esse número 1, 2, 3 e calcular o resto dele, que vai ser o meu 1, 2, 3, resto é igual a 1, 2, 3 por 10, ele vai dar quanto? Ele vai dar, para mim, a resposta disso aqui vai dar 3. Vê se você concorda. Que a ideia, qual é? Eu quero pegar primeiro esse... Eu não quero escrever de trás para frente, então primeiro eu quero pegar esse 3, depois esse 2, depois esse 1. Certo? Tá joia? Aí, repara. Se eu pegar esse número, que tá aí, esse 1, 2, 3, e depois dividir por 10, ele vai me dar que número? Vai me dar um número 12. Vai dar 12.3, né? Mas descarto 3, arredondo ele, certo? Então vai dar 12, certo? Se eu pegar esse 12 agora, módulo 10, cadê? Módulo 10, ele vai me dar quem? Vai me dar o 2, certo? E se eu pegar esse 12, dividir depois, pegar esse 12, dividir por 10, ele vai me dar quem? Vai me dar 1. 1.2, né? Aí descarto o ponto 2, certo? Se eu pegar depois esse 1 módulo 10, ele vai me dar quem? Vai me dar 1. Porque vai fazer quem? Vai fazer quem é 1 dividido por 10, dando resultado inteiro. É 0 vezes 10, 0. Para 1, 1. Certo? Aí o que você faz? Repare que ele pegou primeiro o 3, depois o 2, depois o 1. Que é justamente o número que eu quero de trás para frente. Certo? O que é que eu faço então? Uma vez que eu peguei essas unidades aqui, eu vou pegar essa unidade aqui e vou fazer o que com ela? Vou multiplicar ela por 10 e somar com o resto. Então qual é a ideia? A ideia é eu pegar o número que eu quero, certo? Começando com 0. Então eu vou começar com 0, vou multiplicar por 10, por exemplo, 3 vezes 10. Minto. Vou pegar 3 vezes... que eu vou começar com 0, né? Vou pegar 10 vezes 0 mais o meu resto, que é 3. Certo? Isso aqui vai dar 3. Tá ok? Mas a próxima vez que eu vou executar isso aqui, ele vai pegar o meu 10, multiplicar por 3, mais o meu 2. Vai dar igual a quem? Vai dar 32. Certo? E a próxima vez que ele fizer isso, ele vai pegar o 10, multiplicar com 32, mais o meu 1. Vai dar igual a quem? Vai dar o meu 320, mais 1, 321, que é justamente o 123 escrito de trás para frente. Tá joia? Então, qual é a ideia? A ideia é eu pegar o resto
depois dividir o número por 10. Pegar o resto de 10, de modo, o resto da divisão por 10, e depois dividir o número por 10, tá? Uma vez que eu fiz isso, depois eu vou remontar o número fazendo o quê? Multiplicando um número por 10, tá joia? E somando o resto. Tá ok? Então, sabendo disso, eu vou ter que fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Vou pegar um número aqui que eu quero, vou chamar o inverso dele de chamar inv de 0. Aí eu vou fazer, ó, enquanto o meu número for maior que 0, porque quando ele chegar a 0, eu não tenho mais número. Certo? Para escrever de trás para frente. Tá joia? Então, ó, o meu resto vai ser igual a quem? Número dividido por 10. Certo? Quem vai ser meu número agora? Vai ser 10 vezes vezes o inverso, certo? Mais o resto. E finalmente, quem vai ser número? Número vai ser número dividido por 10. Tá ok? Só que tem um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? A divisão de número por 10 em JavaScript é um número real, não é um número inteiro. Eu quero um número inteiro, porque o problema é desses números inteiros. Então, para poder pegar esse número inteiro aqui, eu tenho que arredondar. Então, como é que eu vou arredondar? Eu vou invocar a função math.floor. Ele vai arredondar para baixo. Certo? Dessa divisão aqui. Tá joia? Então, quem vai retornar? Inv vai ser o número que eu quero, só que escrito de trás para frente. Tá joia? Então, vamos lá. Ó, document.write, passando quem? O inverso de 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Deixa eu botar um BR aqui. E pegar outro exemplo aqui. Alguém tem sugestão de número? Número inteiro. Alguém escreve uma sugestão de número inteiro aqui para inverter? 548. Beleza. 548. Zé Pereira mandou 548. Vamos lá. Executar o inverso. Tá aqui, ó. O inverso de 1, 2, 3, 4, 5 é 5, 4, 3, 2, 1. O inverso de 5, 4, 8 é 8, 4, 5. Tá joia? Beleza? Dúvidas, gente? Deu para entender aí o algoritmo aí? Professor, Oi? eu fiquei com a dúvida porque quando o senhor botou maior do que zero e não maior do que um, não seria maior do que um? Ou Não. maior é igual do que Não, um? sabe Teria por que ser quê? maior Sabe que por que zero, não né? maior que um? Porque ele precisa desse número aqui, Luciano, ó. Cadê? Aqui. Ó. Ele vai precisar desfazer esse aqui, ó. Certo? Ou seja, Tá tô certo, botando, professor. ele precisa desse número aí, fazer esse 1 para pegar essa última unidade, entendeu? Por exemplo, no caso do 1, 2, 3, ele precisa para pegar o último elemento. Você quer que eu mude aqui para ver como é que fica? Pode ser, professor. Pronto, vamos botar aqui no maior que 1. Certo? Vamos executar aqui. No caso também deu, ó, no caso do 845 deu ok, mas veja no caso do 54321. Viu aí? Entendi, O professor. último número que seria um 1, ele não pega. Vou executar ele de novo aqui, mostrando o zero para você ver. Ó, vamos botar aqui maior que zero. Tá? Porque se for maior que 1,
Ah, a não ser que eu bote maior ou igual que 1. Aí ele vai Foi dar essa a o 1. proposta, mas aí desculpe, professor. Essa foi a minha proposta, mas aí eu fiquei com a dúvida. E se o número terminar em zero, o que é que acontece, né, no código do senhor? Com esse maior que 0, vai dar o quê? Porque ele vai Se pegar o o último número número, por 0. exemplo, for 120, ou Pronto, de vamos pegar vez aqui aquele final 120. fosse 1, fosse zero, Vamos ia pegar dar, 120? será? É uma ótima pergunta. Vamos pegar 120. Executar aqui. Se for 120, ele vai botar 21. No Porque tem que caso, ser ele maior do teria que que ser, zero, ele ele teria que não, ser, ele não faz teria a que conta. ser, eu acho que ele tem que ser maior ou igual que 0, não é isso? Para dar 120, 210. Deixa É eu ver isso, aqui. pessoal, é isso mesmo. Tem que ser Maior igual. ou igual que 0. Não, se for maior ou igual que 0, ele vai dar um loop infinito, ó. Já te respondo, vê se José. Deixa eu resolver esse problema aqui do Luciano primeiro. Se eu botar número maior ou igual que 0, ele vai dar... Agora você não pegou, viu? Tem um bug realmente aqui nesse... Deixa eu só... Deixa eu ver se eu resolvo esse bug aqui. Vou botar só testar com 120. Então tá aqui... O inverso. Não, se eu botar maior ou igual que 0, ele vai ficar, ó, em loop infinito. Então deixa eu ver aqui. Professor, Oi. se eu poderia botar maior igual que menos 1 do que menos 1, porque é números inteiros, né, que o senhor quer, né? Mas eu acho que vai dar a mesma coisa, Luciano. Porque, olha, se eu botar maior ou igual que 0, se eu botar, por exemplo, maior do que menos 1, aí vai ser o 0, né? Entendeu? A não ser que você dizer que você queira colocar maior ou igual que menos 1, é isso, é? É para tentar ver se ele inclui o zero, né? Tá, vou colocar. É uma ótima sugestão. Vamos colocar. A mesma coisa, ó. Ficou em loop infinito, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar esse 0 aqui, ó. Vou botar com maior igual que... voltar com maior que 0, certo? Se ele fizer isso aqui, ele vai fazer assim, ó. Vou fazer a mesma coisa com 120, certo? O número é 120. Com 120, ele vai pegar 120 módulo com 10. Vai dar resto 0. Ah não, Luciano, tá certo. Porque olha só, a resposta, o inverso de 120 não seria 0,21? Você concorda comigo? Simples, sim, tá certo. Aí Ele 0,21 e desconsiderou o 21 da não é a mesma frente. coisa? Ele desconsiderou, foi. Exatamente, ele desconsiderou o 0, entendeu? Então o algoritmo tá certo. Então repara, ó. De 120, vou até tirar os outros aqui, ó. Deixa eu parar ele aqui e fazer de novo. Pronto, ó. 21. Seria 0,21, né? 0,21 e 21 é a mesma coisa, né? Isso. Ou seja, o algoritmo tá correto. Agora, se eu pegasse esse cara daqui e botasse maior, por exemplo, se eu botar maior igual que 1, também vai funcionar. Certo? Agora, se eu botar maior que 1, não funciona. Porque ele vai excluir o último carinha lá que a gente fez a conta aqui, certo? Ele vai excluir esse cara daqui, ó. Vai excluir esse cara daqui, ó.
Certo? Tranquilo, Luciano? Sim, professor, obrigado. Nada, que é isso. Deixa eu ter uma pergunta aqui, ó. José Pereira perguntou assim, professor, o prompt retorna uma string. Verdade. A gente poderia manipular a string que seria retornada para fazer a mesma coisa? Pode, viu, José? Pode sim. Aí, no caso, você ia pegar a string e escrever ela de trás para frente, não é isso? Se sim, pode sim, viu? Pode sim. Mas adianta uma coisa. Possivelmente essa operação com números aqui seria mais rápido do que essa operação com strings. Certo? Provavelmente essa aqui seria mais... Por quê? Porque operações com números são geralmente, dependendo do número da operação que você está fazendo, ela é uma operação mais rápida do que com strings. A não ser que você pegue. Deixa eu ver. A não ser que você pegar a string e você fazer o reverso dela como um array. Eu acho que eu vou ter que pegar a string, porque o que acontece vai ser assim, José. Eu vou ter que pegar a string, aí a string vou ter que transformar ela num array de caracteres. Aí nesse array de caracteres eu vou ter que inverter. Tá vendo que são mais operações? Aí provavelmente essa da string talvez seja um pouco mais lenta. Mas que pode ser feito, pode e vai funcionar, viu? Pode ser feito e vai funcionar. Tá Professor, joia? Oi, diga lá, Luciano. nesse pensamento, eu poderia, a cada divisão do resto, que tivesse o código de parada ainda maior, ou seja, ele fosse efetuando a divisão, eu poderia guardar como fosse realmente um string e depois pegar essas igualdades string e colocá-la como inversa. Não precisa Seria fazer, mais não precisa difícil ficar isso. tão, não precisa ficar tão complicado assim não, Luciano. Pode ser mais simples. Por exemplo, deixa eu escrever aqui que você vai ver. Assim, ó. Vamos supor que o número é 1, 2, 3, certo? Aí, você vai pegar esse cara daqui, vai transformar num string. Aí vai ficar uma string, um array, né? Vai virar um array assim, ó. 1, 2, 3, certo? Aí, a gente já não viu como é que faz para escrever um array trás para frente? Lembra que a gente viu como é que faz o reverso de um array? Aí esse array aí, você vai virar escrever o reverso, aí vai virar 3, 2, 1. Só nessa daí você vai ter um loop para fazer, certo? Que é igual aquele loop lá do inverso, certo? Aí além disso aqui, você tem que pegar novamente e fazer o array transformar em string novamente. Então ele vai virar um 3, 2, 1. Mas isso é um string. Se depois que você fazer isso em string e você quiser em número, aí você vai ter que passar um parse int para ele virar número, né? Tá Viu, certo, José? professor, entendi. Tenta aí, José, fazer. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim. Mas essa sua sugestão aí de pegar e fazer um string e inverter é muito boa, viu? É muito boa. Pronto, beleza, José. Qualquer coisa você manda aí um toque aí que a gente vai tentar. Por falar em tentar e fazer toque e tudo mais, cadê as listas, hein, gente? Próximo candidato que tiver como monitor, José Pereira quiser ser monitor, é uma boa, viu, José? Fica atento aí nas monitorias, né? Fica atento aí nas monitorias aí que quando tiver prova para monitor, né? Fica aí, ó, fica ativo aí. Fica olhando. Tá certo, Arthur. Então sua casa tá em reforma. A minha também tá em reforma. Tá uma oi danada aqui. Luciano também quer, Luciano? Se Luciano quiser também, faça, concorra, Luciano.
Você também ia dar um ótimo Professor, eu errei a palavra, eu acho. Eu queria me expressar assim. Eu acho que vai ser pouco concorrido, com máximo respeito. a pouco É concorrido. bem Não, mas a complexa a máxima matéria range do está senhor. correto mesmo. A matéria do senhor eu acho complexa, professor. Não dá para mim, não. Não é complexo não. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. É falta de costume, vocês estão vendo agora. Com o tempo, você vai ver que começa a sentar mais. Quando você estiver lá pro terceiro, quarto período, você vai ver que, não, realmente eu estou vendo que já estou pegando mais jeito, já estou mexendo faz mais um tempinho a mais. Aí você vai ver que vai ficando mais fácil. É falta prática. Quanto mais prática fizer, mais tempo mexendo e tudo mais, aí você vai ver que vai ficando mais fácil. É verdade, eu vejo o pessoal do terceiro período explicando as coisas, estão na natural previsão. Exatamente. A única diferença deles para vocês é que eles estão há mais tempo. É só isso. É só questão de tempo. Eles vão ficar mexendo tanto nisso. Você vai mexer tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, que vai ficar mecânico. Aí você vai dizer, como é que resolve isso? Isso aqui resolve assim. Isso aqui resolve assim. Vocês vão ver. Depois vocês me contem. Quando tiver lá pro terceiro, quarto período, me conta. Você vai ver se não vai ficar mecânico. Certo? Vamos lá. Vamos para a última questão, que é a distância. Certo? Esse distância aqui, viu, gente? Essa função, ela é muito usada em jogos. Viu? Muito usada em jogos. Por isso que eu botei aqui a distância entre dois pontos. Tá joia? Então vamos fazê-lo aqui. Vou descartar esse aqui. Qual é a questão, professor? Por A última, gentileza. a 15, distância. Distância. A questão diz assim, ó. Elabora um programa de computador que tem uma função que receba as coordenadas de dois pontos. X, o ponto no caso seria x e y, né? Desculpe, dois pontos 1 e 2. Aí o ponto seria x1, y1 e x2, y2. E retorne a distância entre esses pontos. Teste a função com dois exemplos, certo? Como é que eu calcularia a distância entre esses dois números? Calcularia assim, ó. Deixa eu ver se eu pego um papel aqui. A lista de pontos 5 e 9 não entendi muito bem. Poderia explicar amanhã? A quinta e a nona questão posso sim, viu, Arthur? Inclusive, eu vou fazer aquela lista, né? Eu vou começar fazendo a lista. Agora, quem entregou, entregou. Quem não entregou mais, não recebe mais não, viu? Tinha até hoje, no horário da aula, para entregar, né? Aí, tiveram 2 semanas para fazer. Certo? Infelizmente, eu não posso receber mais essa lista mais não. Deixa eu ver se eu pego um papel aqui para fazer a demonstração aqui, ó. Essa questão da distância, ela vem do Teorema de Pitágoras. É só você fazer uma figurinha assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aliás, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Era bom se eu conseguisse desenhar no computador, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no computador. Tá. Aí eu queria fazer o seguinte, ó. São 2 pontos, certo? Um ponto aqui, ó. E outro ponto aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Esse ponto aqui. Oh, meu Deus.
esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Aí esse aqui seria o ponto 1. Cadê? Tá, fazer logo as linhas. Eu quero essa distância aqui, ó. Eu quero essa distância D aqui. Então, ó, repara. Se você decompor isso aqui, você vai ver que sai num triângulo retângulo, ó. Certo? Aí quem seria essa coordenada daqui? Essa coordenada aqui. Essa coordenada aqui seria x1. Deixa eu ver onde é que escreve aqui. Oh, meu Deus, onde é que fica para escrever? Fazer assim. Essa aqui seria x1. X1. E essa aqui seria y1. Aí essa daqui seria x2 e essa daqui seria y2. Certo? Tá de cabeça para baixo aqui. Mas seria y2, certo? Aí, quem seria esse segmento daqui? É x2 menos y2, certo? Vou botar aqui, ó. Esse segmento daqui seria x2 menos x1. Ô, danado. Certo? E esse segmento daqui, esse pedacinho daqui, esse pedacinho daqui, vai ser y2 menos y1. Certo? Aí, quem seria a minha distância? Minha distância seria esse daqui, né? Minha distância D. Oh, danado. Pronto. Quem seria D? Aí você faz teorema de Pitágoras, né? D ao quadrado seria igual a quem? A x2 menos y1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí você tira a raiz quadrada deles. Certo? Dúvidas? Não sei se deu para entender direitinho aí, gente. Desculpa o desenho meio tosco. Atos falou assim, eu enviei já o que consegui, dessa vez apanhei. Somos dois. Ô Atos, mas você mandou, o que você teve dúvida e você mandou para mim, eu respondi, não respondi? O pessoal tem dúvida, é normal ter dúvida. Agora o que eu acho engraçado é você ter dúvida e você não procurar o professor para tirar dúvida, não procurar o professor, não procurar o monitor. É normal ter dúvida, todo mundo tem dúvida.
Teve dúvida? Manda um e-mail para mim. Professor, eu estou com dúvida nessa questão aqui. Como é que eu faço? Aí eu vou dar uma ajuda. Certo? Tiveram 2 semanas para fazer isso aí. Tá joia? Vamos fazer esse algoritmo aqui vamos fazer essa função aqui da distância. Como é que seria aqui? Script function distância. Então, eu vou passar as coordenadas dos pontos, né? x1, y1, x2, y2. Certo? Ou eu posso passar... Não, deixa assim que tá melhor. Como é que eu faria, então? A minha distância, eu vou criar 2 variáveis, certo? Vou chamar de x e y. Tá? Quem seria meu x? É x2 menos x1. Quem seria meu y? Seria meu y2 menos meu y1. Certo? Quem é que eu vou retornar aqui? Vai ser a raiz quadrada, math.square de quem? De x vezes x mais y vezes y. Quem quiser usar math.poll também pode, viu? Mas assim é muito mais simples. Deu para entender aí, gente? Ou não? Professor, Oi? ele fica mais, né? No final lá, x vezes x mais, é? Estou tentando aqui fazer de... É aqui? Eu não É passei, não fiz o mais. rascunho, fica É mais mesmo, mais. né? Sim, fica mais sim. É só usar o teorema de Pitágoras. O quadrado Tá da certo. hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O x2 menos x1 vai ser um cateto e o y2 menos y1 vai ser outro cateto. Tá certo, professor, isso mesmo. Fez as contas aí, Luciano? Observei, tá certo, professor. Tá Tá certo? certo. Pronto. Aí fez, colocou. Vamos botar 2 exemplos aqui. Document.write. Note que essa distância pode ser negativa, viu? O que significa distância negativa? Seria o sentido inverso. Certo? Ou dependendo do eixo que ele está também. Certo? Então tá aqui, ó. Distância vou botar entre 1, 2, 3, 4. Vamos botar aqui também no primeiro quadrante. Uma outra distância. Ponto zero da origem até o ponto, sei lá, 5, 5. Um exemplo. Certo? Vamos executar esse cara. Então a distância seria essa daqui, ó. Dois ponto 32.847 tal e 7.07 alguma coisa. Não é isso? Não obrigatoriamente a distância seria números inteiros, tá? Porque depende da raiz quadrada, né? Tá joia? Dúvidas, gente? Não? Nenhuma dúvida? Tá. Então vou começar a fazer a chamada, tá certo, gente? Bote no código aí, professor, por Tá. gentileza. Pois não. Tá aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Só lembrando, viu, que eu já coloquei essa questão no gabarito, viu? O gabarito já publiquei também. Se quiser dar uma olhadinha com mais detalhes, dá uma olhadinha no gabarito que tá lá com mais detalhes.
Professor, Oi. Pois não. com licença. Pois não. O senhor conhece um aplicativo chamado MyViewBoard? My Billboard, não conheço não. Ele é muito bom para o senhor fazer essas anotações. MyViewBoard, ele é como se fosse um quadro. Ele tem um símbolo laranja, como se fosse um lápis dentro, branco, como se fosse uma nuvem. Aí, ele é muito bom. Ele é muito fácil de você pegar um lápis, colocar linha, você puxa, recorta, é muito simples. Ah, é? Como é? Se pudesse Escreve assim, depois dar uma My olhadinha, eu View, acho que My ajudaria em alguma Billboard, coisa. é assim, é? É assim que se escreve? Temática com ele, professor. Muito bom. Eu botava É assim todas que as escreve ele, My Billboard? 3D, imagem plana, espacial, e cortava, era muito bom. Eu tenho que ver se Mas viu funciona no board. Mac, né? Que o meu computador aqui é um Mac, É eu tenho que como ver se se fosse o funciona no quadro. Mac. Aí tá dizendo aqui, desculpa, ele tá dizendo aqui é whiteboard, mas assim, tá dizendo aqui no que seria whiteboard. Quadro, né? É o quadro branco. Mas assim, eu tava vendo aqui que é viewboard. É o whiteboard. Tente procurar por whiteboard. My Eu acho que eu Whiteboard, tô é? no meu acesso, mas ele é gratuito, é gratuito. Tem a parte, mas a parte gratuita já dá demais, pessoal. Eu uso ele gratuito, muito bom. O nome dele é My Board, Whiteboard ou My é um com Viewboard? símbolo laranja. Não, não, Ah, bote o whiteboard, isso, whiteboard. ele achou Microsoft Whiteboard, é esse, é? Não, Eu é não um sei, símbolo tem um azul. símbolo laranja, né? Não, Tem um símbolo laranja. símbolo laranja. Vou tentar melhor para o senhor, mas aqui tá aí whiteboard. Tá Tem bom, um símbolo eu vou laranja. procurar, viu, É Luciano? porque tem Obrigado pela vários com o sugestão. mesmo nome, quadro branco. Uhum. Eu vou Aí tem procurar. vários com o nome quadro branco, né? Aí eu vou tentar achar aqui e eu mando pro senhor também. Pronto, eu Ela é agradeço, viu, muito bom Luciano? mesmo, pessoal. Agradeço, Luciano. Por nada, pessoal, por nada. Agradeço. Então, pessoal, por hoje só, certo? Deixa eu só encerrar aqui a gravação aqui.